Havia um ministro da economia, vamos dizer assim, das finanças do reino, chamado Jeroboão. E, a princípio, Jeroboão era um homem sensato, pé no chão, ele chamava a atenção de Salomão e falava: Salomão, você está colocando muito imposto sobre o povo já estava revoltando, a própria palavra imposto, né, essa briga de imposto já vem desde lá de trás. Salomão não baixou a mão. Quando Salomão morreu, o filho de Salomão que assumiu o poder chamava-se Roboão, mas ele era um desastre, ele só era herdeiro. E aí, quando o Roboão foi aconselhá-lo, falou assim: ó, majestade, eu fui o conselheiro do seu pai, se o senhor quiser que eu continue trabalhando no seu reino, eu posso continuar. Não, eu quero você sim, Roboão, Jeroboão. Você é muito inteligente, eu quero que você continue. Então, já que o senhor me acha inteligente, eu tenho uma sugestão para o senhor. Abaixe a alíquota dos impostos, porque o povo está na iminência de uma guerra civil. Aí sabe qual foi a resposta do Roboão? Menino mimado, despreparado para o trono. A mão do meu pai foi pesada, a minha será 2 vezes mais pesada. Vai e fala para o povo. Aí quando o Jeroboão foi conversar com o povo falou: Jeroboão, quer saber? Tire esse menino mimado do trono e seja você o nosso rei. E começou uma guerra civil. E o Jeroboão, que até então era um sujeito sensato, piedoso, inteligente, foi dominado pela fogueira da vaidade. Ele aceitou ser o rei dos rebeldes na guerra civil. E aí houve uma separação, uma guerra, inclusive, há um episódio na Bíblia, que está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 a 31, que fala o seguinte: sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o sionita, achou-se com ele no caminho, e Aias trazia consigo um manto novo. E ambos estavam a sós no campo. E Aias pegou o manto novo que trazia sobre si e o rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que eu rasgarei o reino da mão de Salomão e a te darei 10 tribos. Essa profecia se cumpriu. O Jeroboão, quando ele ouviu essa profecia, ele pensou: opa, a maioria vai ficar comigo? Eu sou o tal. Não. A mão de Deus também pesou sobre Jeroboão, porque ele estava com vaidade no seu coração. E olha como é que ficou o mapa de Israel a partir de então. Você tem o sul, que resolveu ficar com Roboão, filho de Salomão, e o norte, que resolveu ficar com Jeroboão. Aí houve 2 reinos hebreus. O reino do norte, que passou a se chamar Israel, e o reino do sul, que passou a se chamar Judá. A capital do reino do norte, a princípio, foi Siquém, no final já era Samaria, e a capital do reino do sul sempre permaneceu sendo Jerusalém. Agora, esse reino dividido teve muitas guerras do reino do norte contra o reino do sul. E a maldição de Deus caiu sobre o rei Jeroboão também. Jeroboão os seus descendentes não prosperaram no reino. O reino do norte ficava sempre dividido, e briga atrás de briga, e guerra civil atrás de guerra civil. Então Israel, durante esse período do reino dividido, continuou muitas vezes em guerra. A bem da verdade, a gente fala, com base nessa profecia de Aías, que 10 tribos ficaram ao norte com Jeroboão e 2 tribos ao sul com Roboão. Mas, na verdade, não foi bem assim. Eu vou explicar a você por quê. Havia a tribo de Benjamim, que ela tinha, a metade dela estava no norte e a metade estava no sul. Eu vou mostrar isso no mapa, vai ficar mais fácil de você entender. Olha aqui, ó. Estão vendo a parte que está em roxo ali, olha, uma faixazinha roxa ali no meio, é a tribo de Benjamim. E ali tem Jerusalém, bem a bolinha lá, olha, a bolinha que está bem na divisa entre as 2 regiões é Jerusalém. Olha que interessante. Jerusalém era a capital do reino de Judá, mas ela não ficava na tribo de Judá, ela ficava na tribo de Benjamim. Então você tem a metade da tribo de Benjamim que ficou para o sul, a tribo de Simeão, que foi tomada pela tribo de Judá. Tá vendo Simeão aí onde está essa parte púrpura, com umas linhas assim, umas
como é que fala? Umas listras. E você tem também os levitas, que estavam espalhados tanto pelo norte como pelo sul. Então, assim que foi a divisão do reino, e sempre briga atrás de briga. Israel não teve sossego. Foi sempre um irmão lutando